Vamos lá, crianças queridas, para o estudo do contexto de produção de um texto. Nós já estamos fazendo, com alguns textos, para que a gente compreenda como que um texto é produzido e para que a gente, com isso, aprenda a produzir realmente um texto. Produzir não basta você ter a capacidade da escrita e ideia todos nós temos, porque somos inteligentes, pensarmos em algo e ir registrando através da escrita aquilo que temos como ideia, mas não basta isso. Escrever não é só isso. Escrever depende de uma porção de conhecimentos para que de fato a gente esteja produzindo. Produzir é registrar as nossas ideias de maneira organizada, utilizando as regras da nossa língua para que essas ideias estejam ali, através do registro, expressando exatamente como foram pensadas, exatamente como a intenção do autor as colocou, e registrou. Então, a língua, ela traz possibilidades de que a gente faça isso na representação escrita, que a gente coloque expressando exatamente a ideia como ela ocorre, ou seja, organizada, coerente, e aí de forma que todos possam compreendê-la, que possam então entender a história ou o que foi escrito, a mensagem ali registrada, para que haja a comunicação. Sem que haja entendimento, não há comunicação. A comunicação se dá quando nós expressamos o que pensamos, o que temos de expor ou queremos expor e registramos de maneira correta, adequada, para que a mensagem seja repassada e para que a comunicação exista. É assim que a comunicação se dá. Então vamos aqui, vocês receberam essa atividade. Aliás, vocês exatamente receberam essa atividade, mas ela foi para vocês sem o que a tia Vilma está fazendo aqui. E depois vocês vão olhar o que vocês receberam e reconhecer isso que a tia Vilma está propondo como estudo aqui. Então, vamos lá, Lembrando sempre de colocar o nome nas atividades, a data, certinho, crianças? Não se esquecendo disso. Isso não é coisa para alunos de 5º ano. Então, recomendo isso e não podem esquecer. Vamos lá, então, para o estudo do nosso texto, que chama-se A Cidade Cinzenta. Quando a gente lê um título, a gente tem de pensar o seguinte: sobre o que esse texto estará falando? Quais serão as colocações que virão aqui nesse texto? Bom, aqui eu já tenho a ideia de que tratará-se de uma cidade cinzenta. Mas como é isso, uma cidade cinzenta? Então, a partir daqui, eu tenho a ideia do que tratará o texto. O título está intrinsecamente, ou seja, diretamente ligado àquilo que será tratado no texto, Então, nós vamos construir aqui, junto com no texto apresentado, o entendimento e a compreensão dessa produção. A tia Vilma vai continuar falando das ideias que são apresentadas, que se complementam, por isso que elas continuam no mesmo parágrafo. Gente, é assim que iremos aprender, tá? Não é um único, nem é estudo, porque estudo se dá repetidamente, quando eu construo o entendimento através das minhas buscas. Então, vamos lá. Então, sabemos que tratará da cidade cinzenta, uma cidade que é cinzenta. Por que será, Somente as ideias colocadas no texto nos dirão. Então, vamos lá. Eu tenho aqui que era uma vez um homem cinzento.
Primeiro eu vou ler todo o texto, gente, para poder vocês conhecerem. Vamos lá. Era uma vez um homem cinzento que morava em uma cidade cinzenta. Todos os dias ele usava um terno cinza e fazia as mesmas coisas. Ia de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Nunca alguém havia visto esse homem dar um sorriso. Todas as pessoas que ali moravam eram assim, como aquele homem cinzento. A cidade onde viviam estava sempre nublada. Enormes nuvens cinza ficavam no céu, mostrando constantes ameaças de chuva, embora só chovesse às vezes, né? Um dia, a caminho do trabalho, o homem cinzento encontrou um lápis de cor laranja no chão. Quando o viu, parou e ficou olhando fixamente para aquele objeto, até que finalmente decidiu pegá-lo. Com o lápis de cor laranja, desenhou um enorme sorriso em seu rosto e se sentiu diferente, muito melhor do que se sentia antes. Colocou então o lápis em seu bolso e continuou seu caminho. Enquanto caminhava com o sorriso desenhado em seu rosto, as pessoas que o olhavam acabavam se assombrando e, pouco a pouco, se contagiavam e começavam a sorrir. Não demorou e toda a cidade tinha um sorriso no rosto. Um sorriso no rosto, pois um havia contagiado o outro. As nuvens cinzas, né? Começaram aqui, nuvens cinzas, porque se são nuvem no plural, concordando, são cinzas, né? As nuvens cinzas começaram a desaparecer e o sol surgiu, contagiando com seus raios a cidade, que começou a se tornar colorida e alegre. Este é um conto mexicano que foi traduzido, se é mexicano, ele foi escrito na língua espanhola, em espanhol, e foi traduzido para o português por Janaína Spolidoro. Então agora vamos lá para o estudo e compreensão da construção da produção desse texto. Então, a cidade cinzenta. Olha aqui, era uma vez, lembra daquela questão do tempo? Olha aqui, nós falamos do tempo, né? Lá no conto de assombração, né? Era uma vez, olha, esse aqui é o quando. Era uma vez o quê? Um homem cinzento. Então, tia Vilma colocou aqui, gente, um retângulo, um contorno aqui, para que a gente desperte a atenção aqui. Um homem cinzento. Olha o que a ideia está introduzindo. Um homem cinzento. É de quem está introduzindo a ideia. A ideia introduzida aqui, inicial, é sobre um homem cinzento que morava em uma cidade cinzenta. Então, aqui eu coloquei outro contorno e nós vamos entender aqui. Neste primeiro parágrafo, iniciando o texto, o que vem aqui apresentado como ideia? Um homem e uma cidade, ambos eram cinzentos. Um homem que era cinzento e que morava numa cidade cinzenta. O que eu posso compreender disso? Homem cinzento tem isso? Gente, o texto vem tecendo as ideias
construindo o texto aí, né? Que vem dizendo para nós por que ele era cinzento. Por que se via esse homem cinzento? Por que essa cidade se apresentava assim cinzenta, né? Então, o primeiro parágrafo está tratando de um homem e de uma cidade que eram cinzentos. Ou seja, não tinham vida, não tinham cor, por isso apresentavam-se tristonhos, né? Sem alegria. Não é isso que o texto vem colocando? Então vamos lá, aqui nós já conhecemos o texto, vamos trabalhar aqui o contexto de produção. Então aqui, o primeiro parágrafo vem falando de quem? Do homem cinzento. Mas esse homem cinzento está falando que ele morava, então aqui ó, tudo do homem cinzento. Morava onde esse homem? Numa cidade também cinzenta, tá? Então olha aqui, está falando do homem cinzento. E aí fala que este homem morava numa cidade que também era cinzenta, né? Que tinha o seu aspecto. Todos os dias ele usava um terno cinza. Então aqui, ó, todos os dias é o quando. Quem usava um terno cinza? O homem, gente, né? O homem usava um terno cinza. Quem foi a ideia inicial aqui, que está falando do homem. Então, o homem usava o terno cinza todos os dias e fazia as mesmas coisas. Nós vemos aqui que todos os dias ele usava um terno cinza. Por isso, então, que identificaram este homem como cinzento, né? E além da cor, ainda o aspecto em que ele vivia, né? Aqui, ó, e ele fazia as mesmas coisas. Aqui, esse ezinho que vocês estão vendo em vermelho é um elemento de ligação. Olha só, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, está falando que o homem todos os dias usava um terno cinza, mas além de usar a mesma roupa, na mesma cor todos os dias, ele ainda fazia as mesmas coisas. Então, esse elemento de ligação, que é o E aqui, está ligando as coisas que eram feitas pelo homem que todos os dias usava um terno cinza. E vamos lá, aqui nós temos 2 pontos. Eu vou voltar aqui, me desculpem, aqui no início do parágrafo, que era uma vez um homem cinzento que morava em uma cidade cinzenta, ponto. Por quê aqui ponto? Porque a ideia está completa. A ideia colocada aqui pelo autor está completíssima. O homem era cinzento e morava numa cidade cinzenta, ponto. E continuando no mesmo parágrafo, por que continuamos aqui no primeiro parágrafo? No mesmo parágrafo? Porque vem falando do que este homem cinzento fazia. Então, o que está em seguida aqui é a ideia que está dizendo respeito ao homem cinzento. Então, todos os dias ele quem? O homem cinzento, usava o terno cinza. E além disso, ele ainda fazia as mesmas coisas. E vamos lá, nós temos 2 pontos. Por que é que vem 2 pontos aqui? Porque aqui o autor quis elencar. Ele quis trazer especificando aquilo que o homem fazia do mesmo jeito, ou seja, aquelas mesmas coisas que ele fazia. Então, vem lá. O que esse homem fazia do mesmo jeito? Quais eram essas mesmas coisas? Ia de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Então, olha só, ia e voltava do trabalho, né? Olha aqui. Então, era o que ele fazia do mesmo jeito, a mesma coisa. Ponto. Porque falou que era essa mesma coisa que ele fazia. Ia e voltava do trabalho. Quis especificar que coisa era essa que ele fazia do mesmo jeito. Aí, em seguida, continuando no mesmo parágrafo. Por quê? Porque o que está vindo aqui em seguida também é uma ideia que está complementando a ideia inicial, que é falar do homem e da cidade, que são cinzentos. Então, nunca alguém havia visto esse homem dar um sorriso. Está dizendo, ninguém nunca viu esse homem dar um sorriso. Está falando de quem? Do homem cinzento, que vestia todos os dias o mesmo terno cinza, que fazia as mesmas coisas, que era ir e voltar para o trabalho, né? Do trabalho para casa e de casa para o trabalho. Nunca ninguém havia visto este homem com um sorriso, né?
Todas as pessoas que ali moravam era assim. Pessoas que moravam onde? No homem? Não, na cidade cinzenta. Olha aqui que nós temos a ideia tratando do homem, mas também tratando da cidade, que ambos tinham a mesma característica. Os dois eram cinzentos, certinho? Então, todas as pessoas que ali moravam era assim. Assim como aquele homem, né? Todas as pessoas eram assim, cinzentas, né? Como aquele homem cinzento. Então, aqui eram assim, vírgula. Por que aqui tem uma vírgula? Porque essa ideia não está completa. Aí todos eram assim, mas assim como? Ah, então vem o complemento, ó. Como aquele homem cinzento. Então, aqui a ideia fechou-se, né? Completa e a gente pôde compreendê-la. Ponto. Continuando no mesmo parágrafo. A cidade onde viviam estava sempre nublada. Olha só, por que essa cidade é cinzenta? Porque ela vestia terno cinza? Não. Olha aqui, agora está se referindo à cidade, porque ela estava sempre nublada. Ponto. Eu entendi por que a cidade era cinzenta, porque estava sempre nublada. Não tinha luz. Enormes nuvens, então aqui continuando no mesmo parágrafo, enormes nuvens cinza, né? Então as nuvens eram de que cor? Cinza. Ficavam no céu, mostrando constantes ameaças de chuva. O autor aqui, ele coloca uma vírgula. Por quê? Porque ele não fechou a ideia que ele gostaria, que ele teve. Então, enormes nuvens cinza ficava no céu, mostrando constantes ameaças de chuva. Mas ainda tem complemento. Embora só chovesse às vezes. E aqui ponto final. Por que que aqui, nesta colocação, coloca-se vírgula, as nuvens cinzas ficavam no céu, né? Mostrando constantes ameaças de chuva. Olha só, quem que mostrava constantes ameaças de chuva? As nuvens. E chovia? Não, elas mostravam constantes ameaças de chuva, embora não chovesse sempre que elas ameaçavam, ou seja, só chovesse às vezes. Deixa eu ver aqui. Se a Thiago não fez alguma coisa. Tá. Então vamos aqui. Aqui, pessoal, fechou o primeiro parágrafo. As ideias aqui a respeito do homem e da cidade cinzenta, por que o homem, por que a cidade eram cinzentas, por que as pessoas, né, eram todas cinzentas que viviam ali, porque viviam como aquele homem, sem sorriso no rosto, vestidos-se de cores neutras, como aquele homem que vestia cinza. Então, tudo ali daquele jeito, né? Vocês percebem que Djalma começou aqui o parágrafo com uma cor mais escura e vai clareando. Isto por quê? O que significa isso? Significa que todas as ideias aqui colocadas, elas dizem respeito à ideia inicial. E aqui nós temos a ideia inicial falando do homem cinzento, mas também da cidade que era cinzenta, né? Então, tratando aqui, qual foi a ideia inicial do texto? Falando de um homem que era cinzento, mas só do homem? Não, também da cidade que se apresentava cinzenta, certinho? Então, homem e cidade eram cinzentos, ou seja, tinha uma característica ali de falta de luz, né, de luminosidade, de clareza, de cores. Não foi isso que a gente percebeu lendo aqui o primeiro parágrafo? E tudo aquilo que se refere a viver como homem cinzento e a cidade, porque que se apresentava cinzenta. Prosseguindo na construção do texto, nós temos aqui o segundo parágrafo, continuando a ideia na produção do texto. Então, falou do homem cinzento, da cidade cinzenta, porque que eram assim, as pessoas que viviam ali eram do mesmo jeito. E aí vem falando, um dia, olha de novo o tempo aqui. Um dia, então nós temos
a caminho do trabalho. Então, aqui está dando um tempo quando isso aqui acontecia, a caminho do trabalho. Quem estava a caminho do trabalho? O homem cinzento, não é mesmo? Então, um dia, este homem cinzento, a caminho do trabalho. Então, aqui no caso, o segundo parágrafo vem dando continuidade na produção do texto. Está falando do homem, mas vamos ver o que será dito sobre o homem. Então, vamos lá. O homem, a caminho do trabalho, encontrou o que, crianças? Olha aqui no contorno, um lápis de cor laranja. Então, olha aqui a sequência na construção do texto. As ideias que vêm sendo apresentadas. Então, um dia, a caminho do trabalho, este homem cinzento, opa, aconteceu algo. Não está falando do homem, por que ele é cinzento, está falando o que aconteceu com esse homem. Então, olha que ideia, que está falando do homem, mas é uma ideia diferente. Então, um dia, este homem, que já foi apresentado lá no início do texto, ele a caminho do trabalho, opa, aconteceu alguma coisa com ele. O que foi isso? Encontrou um lápis de cor laranja. Então, aqui, a ideia que vem abrindo este parágrafo, este segundo parágrafo, é essa ideia nova. O homem ter encontrado o quê? Um lápis de cor laranja. Então, aqui a situação, ela vem em torno deste lápis de cor laranja, certinho? Porque é o acontecimento com o homem cinzento. Ele encontrou no chão. Pronto, então aqui ponto, por quê? Porque um dia, indo para o trabalho, neste caminho, este homem cinzento encontrou um lápis de cor laranja no chão. Pronto, ideia completa, ideia, né? Tranquila ali, clara, né? Mas aí vem na sequência do texto tratando sobre esse acontecimento que é encontrar o lápis de cor laranja. Então vamos lá. Quem viu? O homem, mas quando ele viu o quê? O lápis de cor laranja. Então, quando o homem viu o lápis de cor laranja, quando o viu, vírgula, o que aconteceu? Parou. Só parou e ficou parado? Olha o elemento de ligação aqui de novo, o ezinho vermelho. Ele parou e ficou olhando fixamente para aquele objeto, vírgula. Olha só. O homem, então, quando viu o lápis de cor laranja, ele parou, mas também ficou olhando para aquele objeto fixamente, né? Quer dizer, ficou olhando ali para ele. Então, até aqui, nós temos o homem parou e ficou olhando o objeto, vírgula. Por que é vírgula? Porque essa ideia não está completa. Tem mais coisas aqui para complementar esse acontecimento. Então, ele ficou ali parado para o resto da vida, olhando para o lápis? Não, né, crianças? Até que finalmente decidiu pegá-lo. Ponto. Então, aqui, olha essa ideia completa que vem tratando sobre o acontecimento na vida deste homem cinzento. Encontrar um lápis de cor laranja. E o que ele fez quando ele encontrou esse lápis? Quando ele viu o lápis? Ele parou, ele não prosseguiu na sua caminhada, ele parou, né? Ele ficou olhando fixamente para aquele objeto. Ele parou e ficou olhando. Mas ficou olhando ali para o resto da vida? Não. Até que finalmente decidiu pegá-lo. Então, olha só, vocês viram essa ideia agora completa, compreensível? Então, olha que tudo vai se encaixando, se complementando e dando sentido ao texto. E prossegue aqui no mesmo parágrafo. Por que prossegue? Porque tudo que está dizendo aqui vem relacionado a essa ideia diferente, que é o lápis de cor laranja, que foi encontrado pelo homem cinzento. Então, vamos lá. Com o lápis cor de laranja, ou seja, com esse lápis que ele encontrou a caminho do trabalho,
que ele fez? Por que tem vírgula aqui? Ué, com esse lápis de cor laranja? É uma ideia clara, completa? Não, ela precisa de complemento. Então, vírgula. Olha o complemento aqui. Desenhou um enorme sorriso em seu rosto. Então, olha aqui, o que o homem fez quando ele decidiu pegar o lápis de cor laranja? Ele desenhou um enorme sorriso em seu rosto. Só isso? Não. Olha o elemento de ligação aqui, esse ezinho vermelho. Olha só, o ezinho vermelho aqui, elemento de ligação, ligando uma ideia a outra, que vem trazendo o complemento. E, além de desenhar o sorriso no rosto, o que mais? Ele se sentiu diferente, vírgula. Então, o homem decide pegar o lápis. Com o lápis, ele desenhou um sorriso, né? Um enorme sorriso em seu rosto e sentiu-se diferente. Aconteceu algo, né? Vírgula. Por que é vírgula? Porque ainda vem tratando aqui da situação do homem com relação a ter encontrado o lápis cor de laranja, tudo que foi acontecendo com ele, né? Por causa do lápis cor de laranja. Sentiu-se diferente, sentiu-se como? Olha o complemento, muito melhor do que se sentia antes. Ponto. Por que ponto? Agora sim, nós temos uma clareza de ideias que vêm complementando a ideia que dá uma nova roupagem para o parágrafo e para a história, que é o lápis cor de laranja. O que acontece a partir daí, né? Então, a ideia aqui está clara, mas o autor, ele ainda quis colocar algo a mais sobre a questão deste lápis ter sido colocado aí na história. O que aconteceu? Colocou, então, o lápis em seu bolso. Então tá, depois que desenhou um enorme sorriso no rosto, sentiu-se melhor, né? Como nunca havia se sentido antes, diferente, ele coloca o lápis no bolso. Olha os acontecimentos que tem a ver tudo com a aparição desse lápis aqui na história. O lápis, então, vai para o bolso do homem, né? E, novamente, ele só pôs o lápis no bolso. E, olha o elemento de ligação, ligando uma ideia com a outra. E continuou seu caminho. Ponto. Aqui está perfeito e clara a ideia do parágrafo e as ideias que vem tecendo o parágrafo, que vem construindo, né? Ficou tudo muito claro. Olha só, posso compreender perfeitamente essas ocorrências aqui registradas. O homem caminhando, encontrou então, né, ao ir para o trabalho, porque não falava que ele todo dia fazia a mesma coisa, ia do trabalho de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então, um desses dias, ele encontra um lápis de cor laranja e aí as coisas vêm acontecendo de forma a trazer mudanças. Então, tudo aqui está relacionado neste segundo parágrafo com o encontro aí desse lápis cor de laranja, aliás, de cor laranja. E aí, prosseguindo o texto, porque o texto é uma sequência de ideias, tanto na construção de um parágrafo, que vem complementando a ideia ali principal, como também as ideias que vão dando sequência às ideias do texto, né? Aquilo que se pretende dizer através do texto. Então, vamos lá para o terceiro parágrafo, vamos ver qual é a ideia aqui, que é a ideia principal. Então, enquanto caminhava, olha só, enquanto caminhava, então mais aqui, outro fato aqui num determinado tempo. Então, enquanto o homem caminhava, quem caminhava? O homem. Mas agora, ele estava do mesmo jeito quando começou o texto, crianças. O homem, ele se manteve cinzento. Nunca ninguém tinha visto um sorriso no seu rosto. Como que agora? Aqui nós estamos do mesmo jeito que lá no início do texto? Como que o homem se apresenta aqui agora? Olha aqui, ele não pegou o lápis e não colocou um sorriso enorme no seu rosto, então aqui ele caminhava com o
sorriso desenhado em seu rosto. Então, qual é a ideia principal deste parágrafo aqui? Qual foi a ideia introduzida? Porque o homem nós já conhecemos, ele já foi apresentado no primeiro parágrafo, né? O que aconteceu com ele, nós sabemos. Ele encontrou um lápis de cor laranja. E o que ele fez com o lápis, nós sabemos. Ele desenhou um enorme sorriso no rosto. Agora, a questão aqui é este sorriso, né? Então, enquanto ele caminhava com este sorriso desenhado em seu rosto, então a ideia principal aqui é o sorriso no rosto. Vírgula. Por que vírgula? Porque enquanto ele caminhava com esse sorriso no rosto, o que mudou? O que aconteceu? Então, vírgula, por quê? A ideia seguinte vem aqui complementando a ideia inicial, que é o sorriso estampado no rosto, desenhado no rosto. As pessoas que o olhavam acabavam se assombrando. Nunca ninguém viu este homem com um sorriso no rosto, nunca ninguém viu esse homem, a não ser de forma cinzenta, sério. Agora as pessoas se assombravam, esse homem estava sorrindo. Olha a mudança de estado aí no texto. E qual foi a causa do estado, né? O lápis de cor laranja encontrado no chão. E o que é que esse homem resolveu fazer agora? Que atitude dele, né? Porque se ele não tivesse tido essa atitude, nada teria mudado. Então houve uma alteração interna, não é verdade? No personagem aqui que é o homem cinzento. Então, as pessoas olhavam para ele e se assombravam. Esse homem sorrindo? E olha o elemento de ligação. Tem uma vírgula. Por que essa vírgula? Porque vem aqui muito especificadamente colocando para nós leitores como isso estava acontecendo e o que? Pouco a pouco. Olha só, pouco a pouco, vírgula, quer dizer, porque foi, né, paulatinamente, devagar, se contagiavam. O que é isso? As pessoas, pouco a pouco, se contagiavam? Que será que acontecia? Contágio é quando uma coisa passa de um para o outro, né? Seja de forma ruim, como está acontecendo com essa questão dessa pandemia, onde as pessoas podem se contagiar com o vírus, né? Contagiar aquele que de um para o outro passa. No caso da Covid-19, que é a doença, contagia-se de forma ruim, mas aqui nós temos o contrário, aqui o contágio é de coisa boa. Por quê?